sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela Igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na Obra da Restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus, bendito.
presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos já estão de pé, vamos ganhar tempo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós vamos estar lendo o verso 7 e o verso 8. Mateus capítulo 15, versículo 7, versículo 8. Você achou, diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Podeis assentar. Irmãos, creio que essa palavra, esse texto que Jesus falou em Mateus capítulo 15, é um texto muito conhecido dentre os irmãos, e o Senhor, através de ministrações, através de algum texto, já vinha me incomodando com essa palavra. Então, quando tive a oportunidade, como eu estou tendo agora, de falar do amor de Deus, pregar a palavra do Senhor, é um texto que eu já tinha separado para poder falar à igreja, para poder falar aos irmãos. Irmão, se você ler o contexto, Jesus ele está direcionando essa palavra para dois tipos de povos. Jesus ele está direcionando para dois tipos de origens, que são os escribas e são os fariseus. A palavra de Deus vai começar aqui no versículo 15, no início dele, que depois de algumas perguntas, o Senhor ele profere essa resposta aos fariseus e aos escribas. Só que o interessante é que dentro dessa palavra há uma profecia se cumprindo. Essa palavra falada por Jesus, na verdade confirmada por Jesus, ela tinha sido dita, ela tinha sido profetizada há mais de 1000 anos atrás por um profeta Isaías. O profeta Isaías, irmãos, bem conhece que está dentro dos profetas que são chamados de profetas messiânicos, que eles apontam para Jesus. Todas as profecias, tudo aquilo que eles faziam, todas as palavras que eles professavam, tudo aquilo que eles profetizavam, apontava para Jesus. Isso não tinha acontecido há 1, 2 anos, 3, quando Jesus era bem pequeno, não. Isso tinha acontecido há mais de 1000 anos atrás. E Jesus aqui, ele está afirmando, Jesus aqui, ele está declarando aquilo que Isaías já tinha declarado há muitos anos atrás. Aqui a profecia, uma delas, como todas elas, se cumpriu mais uma vez.
E esse texto é muito interessante e ele pode abranger para nós muitas coisas para nós falarmos dele. Só que eu quero trazer alguma coisa que seja edificante para a igreja, que o Senhor colocou no meu coração. Sabe, as nossas obras, elas são muito importantes, irmãos. As nossas obras, elas são muito importantes. Aquilo que nós nos dispusemos para fazer para Deus, aquilo que nós dispusemos para nós realizarmos para Deus, até também para abençoar os nossos irmãos, são muito importantes. Existem várias formas de nós adorarmos a Deus. Nós podemos adorar a Deus com as nossas finanças. Nós conseguimos adorar a Deus com os nossos dons. Nós conseguimos adorar a Deus com as nossas mãos. Nós conseguimos adorar a Deus através de um serviço. E isso é de suma importância. Só que eu quero declarar algo que não deve ser novo, mas eu creio que tem que ser repetido. É que antes de tudo, antes do meu serviço, antes de você realizar a sua obra, Deus requer de nós algo, isso se chama obediência. Sabe, é muito interessante nós termos essa diretriz, porque senão nós entramos num ativismo constante. E muitas das vezes achamos porque nós fizemos muito para Deus, que nós somos merecedores de algo, não somos. O cerne da mensagem é, antes de você realizar algo para Deus, Deus ele quer primeiro você, para depois ele querer as suas obras. As pessoas elas têm confundido isso e têm feito serviços de tolo. Têm feito muitas das vezes sacrifícios em vão. Porque não adianta eu vir para a casa de Deus e passar toda a tarde aqui, consertando a aparelhagem, limpando a igreja, e levando uma pessoa em tal lugar, e fazendo isso, mas o Deus da palavra não está dentro de mim. Serviço de tolo. Serviço de tolo, você está jogando o seu tempo em vão, irmãos. Irmãos, eu estou aqui nessa igreja há 16 anos, eu cheguei aqui com 10 anos. E tem algo que nós podemos criar autoridade para falar. Desde os 10 anos eu sirvo aqui nessa igreja e eu nunca parei. Nunca parei. Comecei tocando bateria, cantando, dando aula, já fiz milhares de coisas, irmãos. Só que nada disso adiantaria se o Deus da palavra não estivesse comigo. Se o Deus ao quem eu estou servindo não está dentro de mim. Serviço de tolo, sacrifício de tolo. E é exatamente o que Jesus está declarando para os escribas e para os fariseus. Vocês me honram com seus lábios, vocês me honram com o seu serviço, vocês me honram vindo para minha casa, vocês me honram orando no meio dos povos, mas o seu coração está o quê? Está longe de mim. O que eu quero te dizer é que o seu serviço, a sua obra, ela é muito importante. Mas o mais importante é o teu Deus da obra dentro do meu coração e dentro do seu coração. Não vai adiantar, irmãos, nós fazermos muito para Deus se o Senhor ele não estiver de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Antes de todo o seu serviço, antes de todo o seu sacrifício, o Senhor requer de nós uma palavra chamada obediência. Só que nós temos colocados aquilo que nós podemos fazer para Deus primeiro, antes dele está o nosso coração. Muitos têm pregado que nós temos que fazer, que nós tem que ser, que nós temos que dar, que nós temos que ir. Mas primeiro nós temos que ter esse Deus dentro de nós. Porque tudo aquilo que nós fazemos dentro disso vai ser um efeito colateral daquilo que nós somos em Deus. E eu quero explanar a palavra com os irmãos. No livro de João, o Senhor Jesus, ele entrega algo muito interessante.
E a partir dessa visão, quando eu entendi isso, eu senti um grande desejo de explanar isso com os irmãos. Olha o que está escrito: no entanto, está chegada a hora, e o fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes adoradores que o Pai procura. Olha o que o texto está falando. Porque é chegada a hora em que o Pai, ele vai o quê? Procurar os verdadeiros adoradores. Preste atenção, irmãos, em nome de Jesus. Deus nunca pediu a tua adoração. Deus, ele pediu você. Ele não quer a sua adoração, primeiramente ele quer você. Ele não diz que ele está procurando adoração, ele diz que ele está procurando adoradores. Ele não está em procura de adoração, ele está em procura de adoradores. Ele não está à procura daquilo que eu posso fazer para ele, do dom de pregar, do dom de tocar, do dom de cantar. Não, ele me quer primeiro. Tudo isso que vem dentro é um efeito colateral daquilo que eu sou para ele. É isso que Jesus estava querendo passar para aquelas pessoas. É isso que Jesus estava explanando na sua palavra. Só que nós estamos invertendo as ordens. Nós queremos fazer tudo para Deus sem ter Ele. Ele não procura por adoração, Ele procura primeiro por adoradores. E quando você entende isso, a sua ótica muda. Quando você entende isso, a sua maneira de servir, a sua maneira de viver, ela muda totalmente. Porque antes de nós fazermos algo para o Senhor, nós vamos fazer uma autoanálise e falar: será que Deus está comigo? Antes de nós começarmos alguma obra para o Senhor, você vai pensar muito bem: será que o Deus da obra está dentro de mim? Irmãos, Deus não precisa do meu e do seu talento. Deus, ele não precisa da minha capacidade, da sua capacidade intelectual, para que as coisas acontecessem. Só que nós entramos num ativismo, muitas das vezes, que se eu não fizer, e se eu não estiver, a obra de Deus não anda, não. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos podem ser o quê? Frustrados. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Se não for através de nós, Deus vai levantar a outro. Ele fez isso muitas vezes na Bíblia. Saul, quando desobedece a Deus, e Samuel dá um veredito para ele, dizendo que hoje o Senhor está tirando o que? O seu reinado. E qual foi a mensagem que Samuel falou para ele? Eu estou levantando hoje um melhor que você. E isso acontece dentro da Bíblia o tempo todo. Nós não podemos vir para a casa do Senhor e gastar as nossas vidas todo o tempo tendo votos de tolo. Olha o que o Senhor diz aqui em Efésios, capítulo 8, versículo 10. Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andéssemos nela. Mais uma vez, Jesus está falando: você não foi feito, você não foi salvo, você não foi alcançado por causa das suas boas obras. Você não foi salvo por causa que você canta bem, por causa que você prega bem. Você não foi salvo por causa da tua inteligência intelectual. Você não foi salvo por causa das suas finanças. A Bíblia vai dizer que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Só que ele diz o quê? Que nós fomos salvos não pelas obras,
mas para as obras. Então o que Jesus está falando? Primeiro eu te salvei, eu te remi de todo o pecado, eu te lavei. Você foi aceito, você tem Cristo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Agora que você foi salvo para as boas obras. Agora você está liberado para ir e pregar o evangelho. Agora você está aí liberado para ir e falar do amor. Aí agora você está liberado para ir e para você abençoar outros. Mas primeiro você foi alcançado pela graça. Primeiro você foi salvo em Cristo Jesus. Deus, Ele nunca mudou essa ordem, irmãos. Deus, Ele requer de nós a total obediência. E não é só nossas finanças, não é só na nossa vida, muitas das vezes conjugal, não. Jesus, Ele quer a nossa plena obediência em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele não quer por completo. É por isso que a palavra de Deus anuncia que vai chegar ao final, muitas pessoas não vão entender, elas vão estar diante de Deus, elas não vão entender por quê. Elas vão falar para Jesus: olha, mas espera aí, nós falamos o teu nome, nós profetizamos o teu nome, nós fizemos o teu nome, nós demos carona para as pessoas no teu nome, nós demos dízimo, nós fizemos tudo, mas como assim você não me conhece? Porque fizeram essas coisas com os corações longe do Senhor, longe de Deus. Então, nessa noite eu creio que Deus, Ele quer abrir os nossos olhos, para que a gente possa se voltar para Ele, para que a gente possa viver verdadeiramente a plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Na caminhada com Cristo, irmãos, e nós vamos ver algumas histórias que homens que viveram a grande plenitude de Deus para as suas vidas. Isso é construído no dia a dia, irmãos. E isso é construído diante da voz, da liderança do Espírito Santo. Uma vez me perguntaram: quais são as pessoas que você mais admira? Quais são as características? Pessoas que vivem com Jesus, que têm vida diária com Jesus, vida devocional com Jesus. E aquelas que realmente têm um compromisso de serviço, de buscar a face do Senhor, de fazer a vontade de Deus. Sabe, eu não estou aqui querendo, muitas das vezes, explanar e falando que as obras não são importantes, não. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 13, que depois da morte, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que nos seguem as nossas obras. Foi tudo aquilo que nós fizemos para Deus aqui. Nós não vamos levar dinheiro, nós vamos levar um grande trabalho que nós fizemos, nós não vamos levar a grande empresa que nós deixamos, nós não vamos levar os nossos grandes bens que nós fizemos. Nós não vamos levar nada disso. Mas a Bíblia diz que lá em Apocalipse capítulo 13, que as obras, elas nos seguem. E ela tem um grau excelente de importância. Mas antes de você ir e realizar algo para Deus, os Deus das obras, Ele precisa estar em você. Porque senão nós vamos estar sendo como os escribas e os fariseus, levantando as nossas mãos, falamos com os nossos lábios, mas o nosso coração está diante do Senhor. Nós precisamos espalhar isso, irmãos, essas verdades. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Eu fico imaginando, muitas das vezes, as pessoas ímpias, que não honram a Deus com a sua vida, que não honram a Deus com as suas atitudes, e querem se chegar diante de Deus, achando que são merecedores de alguma coisa. Isso não é um olhar de julgamento, mas é um olhar à luz da palavra de Deus. Deus diz que não ouve a
pecadores. Mas se verdadeiramente nós tivermos dentro de nós o arrependimento genuíno e profundo, nós viveremos a plenitude de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor declara, aqui no capítulo 7, Isaías profetizando, no versículo 7, Isaías profetizando, a confirmação da palavra que Isaías liberou há mais de 1000 anos atrás, chamando aqueles homens de hipócritas. E Jesus, ele confirma uma palavra, uma profecia referida há muitos anos. Que isso não aconteça jamais conosco, irmãos. Que isso não aconteça, que o Deus da obra não esteja nunca em nós. Nós muitas das vezes olhamos para as pessoas que estão sempre, muitas das vezes, nos holofotes, fazendo, indo para cá, indo para lá, e subindo aqui, descendo aqui, tocando aqui, pregando ali, cantando aqui. E nós olhamos para essas pessoas e medimos muitas das vezes a espiritualidade delas pelo seu serviço. E isso é importante, mas não pode ser mais importante do que a total obediência. Porque eu posso ver uma vida totalmente desobediente ao Senhor e realizar com os meus dons, os meus talentos, aquilo que qualquer um pode fazer. Mas Deus, ele nos vê no secreto. Deus, ele nos vê no nosso íntimo. Deus, ele está com seus olhos atentos, enxergando cada passo que nós damos, irmãos. A Bíblia vai dizer que nenhuma folha somente se cai, a qual Deus não saiba, a qual não seja a aprovação dele. Então nós temos que voltar o nosso coração para Deus, para ver se nós estamos vivendo uma vida piedosa ou não. Nós temos que voltar o nosso coração para Deus, porque muitas das vezes nós estamos aqui fazendo serviços de tolo, fazendo sacrifícios mirabolosos, fazendo sacrifícios muito grandes, mas o Deus da obra não está dentro de nós. É uma noite da gente refletir. E quando essa palavra veio no meu coração, eu vi com uma flecha no meu coração, eu falei: Senhor, deixa eu dar uma pausa aqui. Será que a minha vida com o Senhor, aquilo que o Senhor tem permitido que eu viva, tem sido um efeito colateral à minha obediência? Ou eu quero subjugar as minhas obras à tua vontade? É por isso que muitas das pessoas olham para a vida dos ímpios e falam: olha ali eles prosperando. Eu faço, eu estou aqui, eu sirvo, eu venho, eu prego, eu canto, mas nada na minha vida acontece. Irmão, se você tem servido genuinamente ao Senhor, você pode ficar tranquilo. O pastor sempre nos ensinou isso. Deus não deve nada a ninguém. E se você servir a Deus, Deus vai te servir. E muitas das vezes estamos agindo assim, por quê? Porque os nossos olhos estão direcionados para lugares errados. A Bíblia diz que os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será luz, será bom. É incrível, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver o reflexo disso. Você vai ver Neemias construindo muros e as pessoas tentando interromper ele e fala: peraí, agora eu não tenho tempo para perder com isso, porque eu estou envolvido numa grande obra. Você vai perceber como os seus olhos estiverem fixados no lugar certo. Tudo aquilo que você fazer para o Senhor vai ser um efeito colateral do teu secreto, da tua vida piedosa, da aceitação do teu chamado, da tua obediência para com Deus. E isso, irmãos, não dá para enganar. Não dá para enganar. Porque isso é um reflexo de nós.
Você pode enganar a mim, você pode enganar as pessoas que estão do seu lado, mas você não engana Deus. E tudo aquilo que nós escolhemos, mesmo que seja no obscuro, um dia ele vai florescer. Tudo aquilo que nós plantamos, mesmo que seja aquilo ali naquele momento quando ninguém está vendo, aquilo um dia vai florescer. E como isso vai florescer na minha, e como isso vai florescer na sua vida. Por isso nós temos que voltar o nosso coração para Deus. Servirmos ao Senhor com plena e total obediência. Porque se fizermos isso verdadeiramente, Ele se agradará de nós. Interessante para a gente planar uma coisa muito interessante. Eu amo aquela passagem onde que o Senhor, o Moisés manda alguns espias ali, e eles estão ali vendo a terra, e muitos voltam e falam: nossa, aqueles gigantes são muito grandes, nós somos como formigas, somos como nada perante eles. Mas Josué e Caleb, eles falam algo muito interessante: se o Senhor se agradar de nós verdadeiramente possuiremos essa terra, irmãos. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado, um coração de homens e mulheres fiéis a Ele. E tudo aquilo que nós fizermos para Ele será totalmente o efeito colateral daquilo que nós somos nele e naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia com Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, ouvimos uma palavra interessante que deve nos despertar para o melhor louvor. Louvor que agrada a Deus. Eu tenho comentado com algumas pessoas acerca de os hinos modernos, que a maioria deles foram compostos com um objetivo. E não é, muitas vezes, louvar a Deus. É lógico que não é todos. Existem exceções. Pessoas que cantam para ganhar dinheiro, canta para fazer show. Isso não é louvor para Deus. A essas pessoas, certamente, essa palavra cai muito bem. Nós devemos sempre nos empenhar em apresentar o melhor louvor através de uma vida santa, de uma vida correta, de uma vida pautada pelo temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Ontem nós, lá no sítio, estava lá com cunhado e cunhadas, minha irmã Alice, e nós fizemos culto doméstico, fizemos lá no sítio ontem. E o pastor Paulo falou acerca de caminhos. Quando ele estava falando, eu me lembrei do Salmo 128. Diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo vai bem. Então pessoas que temem a Deus, que procuram agradar a Deus, não apenas com fantasias, mas com uma vida correta, uma vida santa, uma vida digna, uma vida de um verdadeiro cidadão do céu, uma vida que possa brilhar no meio das trevas como luz, porque Jesus disse que nós somos luz. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de cada servo, de cada serva. Não é naturalmente fantasias como nós observamos hoje. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir show evangélico. Eu nunca fui em nenhum, espero que nunca vá, porque são shows mesmo, onde os cantores têm fãs clube e etc. E muitos cantores evangélicos, já ouvi de muitos deles que eles acabam o show e vão para farra, vai para bebedeira, porque não são evangélicos, são cantores
gospel. O cantor gospel, ele canta qualquer coisa. Canta música evangélica, canta música que não é evangélica, ele faz show. Nós, os servos de Deus, não fazemos show. Nós cantamos, mesmo não sendo uma voz tão bonita, né? Cantando para louvar o Senhor. E eu creio que Deus se agrada de nós. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um hino. Qual é o hino? Hã? Não ouvi. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dai-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dai-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Amém. Estamos chegando ao final do culto. Domingo estaremos aqui às 8 horas da manhã, mais do culto de oração. Gostaria que os irmãos tomassem prazer em vir orar. Orar é um dever nosso, que Jesus mandou orar. Orar é uma necessidade nossa. A oração feita por um justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. E bom é que a gente ore preventivamente. Espere chegar uma tempestade na sua vida, problema. Tem pessoas que oram muito quando surge dificuldade. Passou a dificuldade, não ora mais. Fica esperando a próxima dificuldade. Não deve ser assim. Eu sou a favor de atitudes preventivas contra qualquer coisa, inclusive tratamento medicinal. Nessa pandemia que surgiu aí, foi orientada as pessoas para ficar em casa, quando ela tivesse já quase não respirando mais, procurasse um médico. Foi desaconselhado o tratamento preventivo.
mas você pode até evitar o mal na sua vida, se você preventivamente se cuidar. Como nós podemos cuidar? Fisicamente, contra as doenças, contra as enfermidades, mantendo a nossa imunidade alta. Aqui tem aqui a Keila aqui, que é enfermeira, ela deve saber muito bem disso. A imunidade alta, isso você pode conseguir através de determinados tipos de alimentos. E quando você mantém a sua imunidade alta, você mantém os seus agentes protetivos do seu próprio corpo fortificado, para que quando vem o vírus, a bactéria, eles atacam e eles são fortes, eles vencem. Mas se estiver enfraquecido, aí a doença vem e deita e rola. E muitas vezes a pessoa não resiste e morre. Estou falando isso para falar também acerca, aliás, nós estávamos falando acerca de oração, para falar da necessidade de orar. A gente tem que orar. Jesus diz: orai sem cessar para que não entreis em tentação. Então, o dever do crente é orar sempre. Orar, pedir a Deus para te dar livramento. Não espere o perigo chegar para pedir, não. Pede antes. Ore ao Senhor, suplique o favor de Deus. Venha para a casa do Senhor, venha orar, venha buscar o Senhor. Muitas vezes na nossa atividade cotidiana, no nosso lar, a gente se envolve com tantas coisas e não tem aquele tempo de parar diante de Deus para orar. Mas aqui, quando a gente vem para aqui, a gente só vem para isso, a gente pode orar, buscar o Senhor. Então, de 8 às 9, oração, de 9 às 11, escola bíblica, dominical, e à noite, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? E assim estaremos nos despedindo na doce, santa e gloriosa paz do Senhor. Boníssimo Deus, obrigado. Mais uma vez, a nossa gratidão. Mais uma vez, ó Deus, expressamos o profundo da nossa alma, nossa profunda e sincera gratidão ao Senhor, por nos ter permitido entrar neste santuário, edificado exclusivamente para louvor e adoração ao Teu nome. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, pelo pão que nos deste para o nosso alimento nesse dia. O Senhor tem nos provido em todas as nossas necessidades. Te agradecemos pela nossa proteção no ir, no vir, no deitar e no levantar. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de tê-lo conhecido e o Senhor ter nos achado perdido, nos ter aceito e nos transformado em cidadão do reino celestial. Recebe toda a nossa gratidão, a gratidão profunda da nossa alma, ó Deus, por tão grande amor, por tão grande misericórdia. E eu continuo pedindo ao Senhor: cuida de nós. Nós que andamos por essas ruas infestadas de malfeitores, de pessoas perversas, eu te peço, ó Deus, envia o teu anjo, acampa ao nosso redor. Onde quer que nós estivermos, na condução, no nosso carro próprio, ó Deus, onde quer que estivermos, na nossa casa também, eu te peço, envia, Senhor, proteção para nós. Somos teus servos. Não temos outro bem, nem outro protetor, além do Senhor. E nós te agradecemos porque também não precisamos. O Senhor é suficientemente poderoso para nos guardar, nos livrar de todo o mal. Por isso eu te peço que o Senhor fique conosco para sempre, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada e um sono tranquilo e reparador. Que amanhã, com a graça do Senhor, possamos nos despertar com vigor e com boa disposição física para o exercício das nossas atividades seculares. Ouça a nossa oração e fica conosco para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus na terra, agora e para todo sempre. Amém. Assim estamos despedidos na paz do Senhor.